Bom dia! Bom dia! Só mandando no grupo. Para dar um tempinho. Gente, o devocional é esse aqui, ó. Pra quem não conhece a Camila, né? Ela deu um Instagram aqui. E ele é um devocional de 40 dias. 40 dias pra você ir além em todas as áreas da sua vida. Ei, Rose, bom dia! E ele tem aqui, né, as primeiras páginas, um agradecimento, explicando qual é o objetivo deste livro. Ele é bem interessante, eu recomendo ler, né? Quem tiver interesse, depois comprar, eu deixo um link lá no grupo pra vocês, tá? Por o nosso CEP aqui de Tamarandiba, eu fui com o frete, tá tipo R$8, e tá pela metade do preço de quando eu comprei o livro. Então, assim, compensa muito ter, porque ele vai ter umas atividades pra gente ir fazendo, né? Como eu já fiz o devocional, aí vai, tipo assim, aqui no meu, né, ele já tá todo marcadinho e tem de caneta, né? Que cada dia ela traz uma atividade, mas lá no grupo eu vou mandar também. E ele é dividido em 9 temas. E o primeiro é a consciência, que serão 4 dias sobre a consciência. E o dia 1, ele vem trazendo pra gente como está a sua vida hoje. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, gente? Às vezes, quanta dificuldade a gente tem pra poder analisar e fazer aquele balanço. Refletir. Para a música, que antes de começar assim, eu sempre gosto de escutar um louvor, fazer uma oração. E vamos fazer uma oração juntas? Meu Pai, estamos aqui, Senhor, disponíveis a Ti, para Te escutar, para discernir o Teu conhecimento, a Tua sabedoria, através da vida aqui da Camila, que foi usada para escrever este devocional, que é o que vamos seguir durante esses 40 dias. Que sejam 40 dias de transformação, como a autora promete, a cada vida que vai receber essa mensagem. Que seja realmente para tocar no nosso profundo, no nosso eu. Que seja para desfazer todo aquele velho, tirar tudo aquilo que não provém de Ti. Que possamos realmente esvaziar de nós e preencher de Ti. Que possamos ter clareza, discernimento, sabedoria, Senhor. E viver conforme a Tua vontade, conforme o Teu chamado. E que seja realmente um processo de crescimento, de intimidade contigo. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. E que eu estou aqui disponível, né? Para o Espírito Santo usar e fluir conforme a vontade dele, para passar a mensagem. Tudo para honra e glória dele. Então vamos começar, né? Como está a sua vida hoje? E aí ela começa aqui com um versículo. E é Provérbios 29:1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. E aí, como está a sua vida hoje? O como está a sua vida hoje, ela vem pedir no final do livro, né, pra gente fazer um exercício. Nós vamos fazer juntos. Mas muitas vezes quando fala assim, né, a nossa vida hoje, a gente tá lendo o devocional, a gente vai pensar que só é a nossa vida espiritual, nossa vida de oração. E não.
a como está a sua vida hoje, né? Dentro dessas 7, 8 áreas da vida que a gente tem, que é a nossa vida espiritual, a nossa saúde, a familiar, os relacionamentos, a profissional, a financeira. Como está a sua vida hoje? E sabe com aquela questão, se a gente for passando cartão de crédito, chega no final do mês, não quer fazer aquele balanço? As pessoas falam assim, né? Não sabia que passar 100, 200, 50 aqui, no final do mês dava lá R$1.000 a fatura. Então, o que há mais, né? Que a gente tem negligenciado, como às vezes faz lá com a fatura do cartão de crédito, na nossa vida. A minha saúde. Como que tá a minha alimentação? Como que tá o meu corpo, que ele é templo do Espírito Santo? E isso vai além, quando a gente para analisar disso, do que é estética, do que o peso. Porque também eu posso estar acima do peso, de uma forma saudável, como tem pessoas que estão magros, mas que não alimentam saudáveis, que não nutrem o corpo. Em relação assim, eu me alimento para me saciar o meu espírito ou pelos prazeres da carne. Que entre nós, né, é algo que tem sempre assim, milita, tem uma música que fala, né, carne e espírito. E é o nosso trabalho diário. Dentro disso, como está a nossa vida hoje, a gente fazer esse balanço. Quem mais tem ganhado isso, né, entre carne e espírito? Quem tem deixado falar mais dentro de mim? O meu espírito, a minha alma, a minha carne, né? Porque tem os prazeres da carne, né? Pro mundo. Mas nós não somos desse mundo. Não vivemos para viver chamados pelos desejos da carne, mas para cumprir um propósito do nosso Criador. E é algo que sempre reflete muito assim para mim. Quando penso como está a sua vida hoje, e aí, será que aquele propósito, né, original do seu Criador está sendo cumprido na sua vida? Então vamos lá. Dentro desse balanço, vai pensando como está a sua vida hoje. Aí a Camila, ela vem contando, né, que ela era uma tola, que ela ignorava a repreensão e queria ser destruída. Que ela contava uma história para ela, né, aquela no livro, a autora, ela dá muito exemplo do casamento dela, que o casamento estava para ser destruído, um pedido de divórcio, e ela não conseguia entender por quê, porque ela era perfeita. Ela tinha a imagem da mulher perfeita, da mãe perfeita, da profissional perfeita, da esposa perfeita, e que uma das maiores dores dela era como ela ia contar isso para as pessoas, que ela, uma mulher perfeita, estava com um pedido de divórcio. Então, que ela teve que fazer essa busca, essa consciência de como estava a vida dela. Qual eram as mentiras que ela vinha contando para ela a todo tempo. Então, isso traz a reflexão, assim, de como está a minha vida hoje. Que a gente tem que fazer isso com autorresponsabilidade, sem colocar a culpa no outro, porque é a sua vida, cada um tem a sua, né? Mas a gente tem mania de querer cuidar da outra, esquece da nossa, e dentro desse poder de autorresponsabilidade. Como está a sua vida hoje? Em todas as áreas. Sem transferir a responsabilidade para ninguém. Eu sei que, tipo, algo que vem para mim, né? Sempre, por exemplo, tentava fazer dieta, aí a culpa era sempre assim, mas foi lá e fez uma torta de noite, né? Minha coisa demais. E aqui nesse ambiente é difícil para mim poder alimentar assim, saudável, porque graças a Deus tem muita disponibilidade, tem muita comida gostosa e de vontade, não. Isso daí, trazendo consciência, são desculpas de não assumir a minha autorresponsabilidade das minhas escolhas, da minha existência, de nutrir, entre decidir o que é certo, o que é importante, o que eu desejo, sem colocar a culpa no outro. Porque não é que as coisas estão disponíveis, né? Deus nos diz, tudo posso, mas nem tudo me convém, nem tudo edifica.
Então, não é que não pode, mas se convém, lhe edifica. Na vida financeira, você pode, mas lhe convém, edifica. No relacionamento, muitas coisas você pode, mas convém, edifica. Dá brechas, né? Falar com o outro sobre sua vida. Você pode, mas convém. Você ir falar do seu relacionamento com alguém. Você pode, mas edifica. Convém. E aí quando vem essa questão de trazer a consciência de como está a sua vida hoje, aí há aquele perigo também, né? Comparado a quê? Qual que é o seu termômetro? Se é para falar que tá bem, é comparado ao quê? Entende? Onde você está buscando essa sabedoria? Quando eu vou fazer essa análise da minha vida, do que edifica, eu tô pautado isso em quê? Pelos parâmetros do mundo, pelo que um fala, pelo que o outro fala, por uma pessoa que eu admiro. Eu tô pautado nos ensinamentos de Deus, pelos mandamentos dele. Eu já contei isso antes, já falei, né? Mas eu sou uma pessoa que gosto muito de ler e não era habituada a ler a Bíblia, né? Então, aquela verdade, né? Conheça a verdade vos libertará. E isso traz sentido hoje com esse da consciência. Quando eu comecei a buscar nessa fonte, e é uma indicação que eu faço, né? De um manual de vida, porque ela é uma palavra única, ela é atual ontem, hoje e amanhã ela vai ser. Ela está lá em relação para sobreviver todos os tempos. O Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo de hoje. É que esse parâmetro você tenha de acordo com uma palavra, que ela é única e que ela existe a todos os tempos. Que ela não vai ser de acordo com o que viralizou hoje nas redes sociais. Aí você tem aquele parâmetro. Aí amanhã viralizou outra coisa, aí a sua opinião muda de acordo com aquilo que viralizou. Não, ela é a mesma. A mesma de sempre. A Bíblia. E quando eu comecei a fazer essa leitura, né? Eu comecei com os versículos. Aqui, ó. Meu marido ele tinha e eu vinha tirando, né? Aí que fica cheio. Aí eu fui tirando, fui marcando na Bíblia. E agora eu pus em uma outra caixinha, que aí eu tô terminando, depois eu volto aqui e começo de novo. E nesse processo eu resolvi comprar, né? Também pra ler a Bíblia em um ano. Que aí vem quando a gente fala, né? Da consciência, como tá a sua vida hoje. Comecei bonitinho, a rotina foi mudando. Tava falando isso ontem, que a gente não conseguiu manter, mais que com um esforço, né? De ler 2, que era proposto no dia, nós estamos no meio do ano ainda, a gente consegue finalizar. Então vamos lá, mais um propósito entregando. Mas essa claridade que eu queria falar com vocês, sabe? Não se moldem aos padrões desse mundo, porque nós não somos feitos para o mundo. Sabe? Quando fala assim, criei para o mundo. Não, nós somos para Deus. Nós somos obras-primas e criação dele. Desde o ventre de nossa mãe ele foi tecido, ele tem um plano original, escolheu cada parte nossa. Então, a palavra dele diz que nós somos bons, perfeitos e agradáveis e que tudo coopera para o bem e que ele tem um plano original para a nossa vida. Então, como você tem se moldado nisso? Então, o convite hoje, né, como o primeiro dia, que está aqui no estágio da consciência, que ela pergunta, né, como está a sua vida hoje? Aí eu convido vocês a fazer esse exercício, mas que você paute isso em algo que vai ser imutável para você. E para mim o imutável é a palavra de Deus, porque ela não muda, ela vai resistir a todo tempo. Os 10 mandamentos dela não é porque virou o século, virou o ano, ela muda. Não é porque surgiu uma nova trend, viralizou. Ela é a mesma. Vê o quanto isso é tão poderoso? Você tem embasado um padrão de vida, um critério
mistério, uma verdade, algo que é imutável dentro de você. E isso é importante porque, sabe os post-its, os rótulos que as pessoas vão nos colocando ao longo do caminho? E tá tudo bem. Isso é de acordo com a percepção delas. O que você tem que ter forte e determinado dentro de você é o que é a sua verdade absoluta. O que você segue. O que é que quando você lê a Bíblia, fala no seu coração. Quando você lê a palavra. Então, quando você começar, não sei se você já tem esse hábito, for ler, eu tenho muitas pessoas que falam assim, eu começo a ler e não entendo. Antes de abrir e fazer a sua leitura, convida Deus, convida o Espírito Santo. Fala assim, Senhor, deseja me falar, que eu tenha discernimento, que eu tenha sabedoria. Vem aqui, né? Tire qualquer dispersão. Que esse momento seja um momento de intimidade, para ter a direção do teu caminho. E quando vamos falar lá da saúde, né, do corpo, algo não mudou muito. Porque aí veio a questão da gula. E um dos sinais, assim, né, da gula, uma consequência da gula, é a questão da procrastinação, de começar a não terminar as coisas. É quando fala assim sobre os pecados, né? Será quantas vezes a gente vai confessar nossos pecados e pede perdão pela gula? E tá lá, e aí foi uma pergunta, né, dentro dessas lives, que estava participando e falou assim, como seria a cena, a sua alimentação, se você convidar Jesus para a mesa? Então, em todas essas outras áreas hoje que pede a consciência, como será a sua atitude dentro disso, com a consciência que você convidou Jesus para todas estas áreas? Como seria a sua atitude perante isso? Lembrando que, mesmo quando não convida, né? Ele tá lá observando, vendo tudo. E sabe o que é pior? É quando a gente não consulta antes, a gente não perguntou, a gente toma as nossas atitudes, a gente faz as coisas por nós, plenamente por nós, sem orar, sem pedir confirmação, uma direção. E quando as coisas não dão certo, a gente fica, meu Deus, por quê? E lá, murmurando, reclamando e lamentando. E depois ainda vem e fala assim, porque Deus quis. Mas quando a gente peca, quando a gente erra, é porque Deus quis. E isso vem em relação assim, né? Aproveitar quando vem trazer a live, gente. Não que seja perfeita. Eu, né, falei assim, gente, como que eu vou ser uma semeadora da plenitude, né? Que é o convite da autora para vir falar sobre o livro, o devocional, e levar essas reflexões. Aí ela diz, né, que nós nunca estaremos prontos, porque nós estamos aqui nessa jornada mesmo de transformação e crescimento. E que o erro é de você buscar a sua inspiração em uma pessoa. Porque nós estamos aqui para crescer, para evoluir. O objetivo de estarmos aqui é este. Então, nós somos falhos, somos pecadores, mas é entender que Deus é disponível. Então, não coloque sua expectativa em mim, em homem, mas naquele que a palavra dele não muda. E esse nível de intimidade, de relacionamento que você pode construir com ele. Bem? Então, dentro disso daqui, ela tem um período, né? Que a nossa aliança com Deus. E essa aliança com Deus, ela tem que ser uma aliança da verdade. Que é algo que vai falar melhor amanhã, né? Porque Deus não é pai da mentira, Deus é o pai da verdade. E não tem como, né? A gente ir fazer uma reflexão, fazer uma oração para Deus mentir. Já viu? Porque Ele tudo sabe, Ele tudo vê. Mesmo aquilo que a gente não fala, que a gente está sentindo, Ele tem consciência disso. Que relacionamento poderoso, né? Que mesmo quando faltam palavras, Ele sabe. E ela vem, ó. Como eu era uma tola que ignorava a repreensão e que iria ser destruída. Então,
Busca dentro da palavra de Deus. Não pela repreensão das coisas do mundo, das pessoas à sua volta, mas dentro da palavra de Deus. Busca fazer esse exercício diário. Deus falou tanto comigo. E dentro disso da consciência, né? Se a gente fosse esperar estar pronto, que a gente nunca ia estar. Porque quando eu fui buscar, Senhor, tantas coisas que eram verdades absolutas para mim, para o meu eu, que eu fui formando, eu vim descobrindo o quanto totalmente aquilo estava desalinhado, o quanto aquilo estava errado. Exemplo, né? Morava junto com meu marido, a gente não era casado. Isso era fornicação. Então, pra mim, tudo bem, né? Fazendo os planos terrenos, a gente vai juntar dinheiro, vai comprar uma casa, quem sabe depois a gente tem um filho, o filho entra, né, carrega aliança, que bonitinho, sabe? Aqueles planejamentos nossos, do homem. Só que quando eu vim pra palavra, né, que foi lendo, o quanto eu... Assim, a gente sabe o que é pecado, mas quando você lê e tem um entendimento, aquilo fala de outra forma com você, sobre a verdade, sobre a legalidade, quando você está no pecado, para que eu estou dando autorização para minha vida, e de estar agredindo ao mandamento de Deus, sabe? Então, vai trabalhar com você, seu nível de consciência de cada forma, de acordo com aquilo que você tem. Por isso, às vezes, a mesma palavra, né, que se eu abrir a Bíblia e ler, ela vai trabalhar de uma forma para mim, de outra para você, de acordo com o seu nível de consciência. Mas ela é única, ela é verdadeira e é um mandamento só. Mas de acordo com a sua vida, Deus vai ter um agir diferente. E aí quando traz aquele estado de consciência, que Deus fala profundo comigo, a gente toma a decisão que já estava. Em 6 meses nós noivamos, casamos no civil, porque a gente não queria entrar no ano. E aí todas aquelas coisas que estavam no nosso planejamento, né, de fazer, aconteceram assim, né? A gente viveu 3 meses em um. Uma mudança de casa, um lar, veio toda coisa nova, sabe? Então, sabe quando aquela coisa que você tá esperando as coisas melhorarem para fazer o que é certo? E é esse posicionamento seu de fazer o que é certo que realmente vai trazer aquela mudança e das coisas melhorarem que você está esperando. Para mim foi assim. E só aconteceu quando eu tive consciência. E eu fico pensando, quantas coisas ainda tem para acontecer conforme vier essa consciência. O agir de Deus é muito lindo, é muito poderoso. Deixa eu ver quanto tempo tá aqui. A gente não delongar. E a autora traz, né? Não existe transformação sem consciência. Não existe crescimento sem consciência. Não existe vida abundante sem consciência de tudo que está disfuncional em nossas vidas e quais são nossos erros em cada área, para que possamos mudar nossos comportamentos e acessar as promessas de Deus para nós. Então, sem a consciência não há transformação, não há mudança. E há algo que aconteceu comigo que eu posso falar com propriedade. Como a gente vai mudar algo, abandonar um erro, uma atitude nossa que não agrada a Deus, se a gente não tem consciência total daquilo, sabe? Uma coisa de você saber assim, tá errado. Outra coisa é você ter consciência, sabe? A consciência, ela muda, porque ela te envergonha, sabe? Assim, não, uma mentirinha, a gente fala uma mentirinha social, mas quando você tem consciência daquele ato, da mentira, da autoridade que você tá dando, né? Que você tá pecando contra Deus. E como que eu vou mentir depois pedir Deus uma solução perfeita para aquilo? Se a mentira não é dele, se eu não convidei ele para a solução perfeita. Entende? A consciência, ela muda. Uma coisa é você saber o que é certo e é errado. Outra coisa é você ter consciência. Sabe assim, olha lá, uma pessoa que bebe. Não bebe. Às vezes ela sabe que ela passou do ponto,
que ela ficou chata, que ela deu com vexame, sabe? Ela sabe. Mas quando ela tem consciência daquilo, da atitude, é diferente. Quando a gente fala alguma coisa que chateou, você sabe. Mas quando você tem consciência, é diferente. Você sentiu aquilo. Você tem o conhecimento de quanto aquilo impactou, quanto aquilo feriu. Sabe? É a diferença, vamos lá, no perdão. Quando eu, sei, né, eu magoei ela, eu falei aquilo, não devia ter falado. Ou, assim, ela tá diferente. Deve ser aquele dia, alguma coisa que eu falei, que ela não gostou, não sei, tá diferente. Aí eu chego pra você e falo assim, eu não sei o que aconteceu. Você tá chateado, que eu vi que você tá diferente, mas foi algo que eu fiz e me perdoa. Aí você do outro lado, né, com algo que te feriu profundamente, assim, que você ficou sentido. Como você recebe isso? Agora, com essa pessoa com consciência, que ela vira e fala, olha, eu sei que isso que eu falei não foi legal, eu te peço perdão, que eu te magoei, que eu te feri, pelas palavras que eu usei, que eu não me expressei bem, ou aquilo era o que eu tinha no momento para oferecer, mas com o meu nível de consciência hoje, eu me envergonho do que eu fiz. Eu quero te pedir perdão. Entende? Porque a primeira coisa da consciência, quando traz para as nossas atitudes, para mim, né? Eu nem vou falar da consciência de pedir perdão. Primeiro eu senti vergonha. Em tantas coisas, sabe? Esse foi um exemplo. Eu senti vergonha. Eu senti vergonha de falar assim, a gente casa, tem filho, não. Vou convidar, quando Deus, né, afirmar essa família para crescer na rocha que é Cristo. Que Ele é o princípio, o meio e o fim sempre. Então, começar essa aliança com Ele. Como posso falar que eu sou consagrada, sou abençoada, se eu não estou consagrando para Ele? Como falar que Ele é presente no meu relacionamento, se eu não consagrei para Ele? Entende? A consciência, ela muda a nossa visão, ela vai mudar nossas atitudes. E a gente muitas vezes vai ter aquele processo, né, de ser confrontado entre o que às vezes pra gente a vida toda era uma verdade absoluta e a verdade ela vem para trazer essa consciência e nos libertar. Mas não é assim, eu li, então é isso que é certo. Não, quando ela vem realmente, a consciência vai trazer o que é verdade. Ela vai confrontar às vezes com aquilo que a gente tinha como absoluto. Quantas verdades você tem, eu ainda tenho, que são absolutas, mas que quando a gente vai lá para a palavra de Deus, que tudo criou aqui, que é aquela verdade absoluta que a gente tem da gente, cai assim pro teatro, não é? Pensa alguma coisa, que eu acredito que todo mundo deve ter. Algo que você disse, você gostava, você falava, você tinha atitude. Eu, por exemplo, cresci assim, adolescência, né? As pessoas conversavam do horóscopo. Gente, todo dia eu lia, compartilhava e falava. Eu tive, nossa, quantas coisas. Às vezes, né, fotos antigas, vai ver. De ficar com pingentes, as pedrinhas, né? Pedrinha de quartzo, de hematita, de leite, saber, e de proteção, de espalhar isso pela casa. Então, algo que dependendo da fase, né, da vida que conviveu, as pessoas verem isso e lembram de mim, se identificam comigo. Sempre que eu recebia muito, né? Alguém viajava, principalmente ia pra praia, trazia pra mim uma pulseirinha, uma pedrinha, porque era algo que eu gostava, né? E é uma idolatria, né? Tudo que toma o lugar de Deus é uma idolatria. Mas isso só vem com o nível de consciência. E eu não tinha isso pra mim, né? Que é igual a idolatria, as pessoas falam de imagens, de esculturas. E quando eu tava nesse processo, né? Que pra mim era...
se eu não posso ter uma imagem, também não posso ter uma foto, tirar uma foto e revelar. E aí quando vem a verdade de Deus, né? A palavra dele confrontando, lembro que eu perguntei a uma pessoa muito sábia, sabe quando chega assim, você sente aquela presença do Espírito Santo? E aí eu perguntei ele, né? Quero idolatria pra ele. Ele, o povo fica falando demais, mas pra mim idolatria é tudo que toma o lugar de Deus. Tem gente que idolatra carro, tem gente que idolatra casa, e outros vai bem materiais, o outro vai o dinheiro, o outro vai a escultura. Não sei se é porque eu sou um cara desligado com nada, que eu não tenho apego com nada, porque eu sei que o que eu tenho é que Deus permitiu, é Ele que dá, Ele que tira, e que é pra obra dele. E aí, né, quando vai falar da idolatria, o que falta de consciência na sua vida, que pode ser, né, que tá tomando esse lugar de Deus, porque foi Ele que te deu a vida, é Ele que fez tudo. Tudo que temos aqui disponível, né, se você crê nisso, que foi Ele que criou. O que na sua vida tem tomado lugar, que dentro dessas 24 horas, você não tem um tempo lá para tirar 20 minutos e se conectar na fonte, de buscar esse nível de consciência, de ler a palavra e perguntar assim, né, Deus, o que é que eu preciso fazer hoje? Uma única coisa, o que é principal para ti? Qual é o nível de consciência que você está hoje dentro dessa realidade que você foi gerado? Então, ela traz aqui trazendo a consciência. Então, o propósito, né, de cada dia a gente vai ter um exercício, convido você agora a pegar papel e caneta, escrever com coragem e verdade todas as áreas da sua vida que hoje precisam de transformação. Para cada uma dessas áreas, escreva 1 ou 2 comportamentos seus que causaram problemas que vive hoje. E quais são os prejuízos, problemas que tem por causa desses comportamentos. Reconheça que os problemas atuais são os frutos das suas velhas plantações. São os feedbacks da vida pelas escolhas que fez até aqui. E que só mudando sua mentalidade e seus comportamentos poderá construir uma nova história para sua vida. Lembre-se de que o primeiro passo é a consciência. Então ela deixa um exemplo para o exercício. Aqui está, exemplo, área da vida, financeira. Comportamento inadequado. No exemplo, ela coloca aqui, não tenho controle do dinheiro que ganho e gasto. Sempre compro mais do que deveria. E a consequência? Ela coloca, estou endividado, pagando juros de cheque especial, não tenho mais credibilidade no meio da família, estou com ansiedade e me sinto culpada. Aí vem, agora é a sua vez. Faça o exercício para todas as áreas da sua vida em que hoje você colhe problemas pelos seus comportamentos. Então tem aqui área 1, comportamento inadequado, as consequências, e depois a área 2, área 3, e assim você vai fazer. No nosso grupo no WhatsApp, quem não tá, eu vou deixar o link, tá bom? Lá nos stories. Todos os dias eu vou deixar durante esses 40 dias para entrar. Vou mandar um resuminho da live, já disponibilizado pela autora, e esse exercício. E finalizando, sempre todos os dias aqui, né, a gente tem um QR Code com uma indicação de uma música, uma oração já da autora, e depois ela convida, né, que chegou o nosso momento. Então vou fazer a oração junto com vocês, finalizo, e depois o convite, né, faz sentido para você ter o seu momento de consciência e se conectar na fonte. Pai, eu te apresento hoje a minha mente, as minhas emoções e o meu intelecto. Eu te peço, Senhor, que abra os meus olhos, para que eu, sem mentiras e sem justificativas, possa enxergar tudo que precisa de transformação em mim. Que eu identifique com clareza os prejuízos que meus erros causaram na minha vida e na vida das pessoas que eu amo. Peço que tu me capacites para que eu seja a pessoa sábia que rapidamente aprende diante das repreensões. Que eu tenha humildade para reconhecer meus erros e mudar rapidamente. Tem misericórdia, Senhor, de mim. Eu te peço perdão, Pai, pelos meus erros até aqui, e eu decido, com a ajuda do Espírito Santo na minha vida,
construir a vida abundante que o Senhor prometeu para mim. Peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. E aí vem, né, o seu momento da oração pessoal, o humilde seu joelho diante de Deus. E é o momento de dobrar o seu joelho, fazer a sua oração pessoal, abrir seu coração e conversar com Deus. Deixar suas palavras, suas histórias, suas emoções guiar nesse momento. E lembrando que nós somos seres humanos, vivemos em comunidade, em família. Eu acredito que isso vai chegar daqui a mães, a pais. Que o seu posicionamento, a sua atitude hoje, ele vai tocar gerações. E para quem tem o desejo também, né, de ser mãe. Quando você ora, se posiciona para esse nível de consciência, para os seus comportamentos intencionais diante de Deus, que não é só a consciência que você vai trazer depois para a sua vida, mas para as pessoas que convivem com você. Então é isso. Sei para quem ficou até aqui e até amanhã para o nosso segundo dia.